Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero gravar esse vídeo como um desabafo. Alguns podem dizer que é um testemunho, mas eu entendo que é um desabafo, mas é importante que eu grave esse vídeo até para que os irmãos estejam me ajudando em oração em relação ao meu ministério. Antes, eu gostaria de ler o Conselho de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que agradam seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Eu estou um pouco gripado, os irmãos me perdoem caso eu venha ter que dar alguma tosse, mas é importante compartilhar para os irmãos esse desabafo. Ontem à noite eu comecei a pensar, a refletir um pouco e aí veio ao meu coração escrever algumas coisas como uma espécie de desabafo ou talvez um testemunho. Então eu gostaria de ler aqui o que eu escrevi ontem à noite para os irmãos. Um dia eu tive que escolher entre ficar sem Cristo e ficar com Cristo. Eu escolhi ficar com Cristo. Glória a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Nunca me arrependi de ter escolhido a Cristo. Um dia eu tive que escolher permanecer numa tradição religiosa ou dar um passo adiante para viver as experiências com Deus por meio dos dons do Espírito Santo. Escolhi dar um passo à frente. Glórias a Deus por essa escolha. Tive muitas experiências com Deus através dos dons espirituais. Digo aos irmãos que valeu a pena a escolha que fiz. Deus me enriqueceu com muitas experiências, me fortaleceu nesse período, mas a nossa vida é feita de escolhas e sempre nós vamos ter que continuar fazendo escolhas. Um dia eu tive que escolher entre permanecer com os irmãos com quem vivi maior parte da minha vida numa comunidade cristã, mesmo que ali não atenda mais os requisitos das Escrituras Sagradas que são necessárias para uma boa comunidade cristã, ou ficar com a palavra, mesmo que isso me custasse a rejeição por parte dos meus amados irmãos com quem convivi anos e anos naquela comunidade. Bom, entre esse momento decisivo, eu escolhi ficar com a palavra de Deus. Sempre estarei escolhendo a palavra de Deus.
Um dia eu tive que escolher entre permanecer ao lado de um amigo de ministério, um pastor, mesmo que esse não seguisse mais na mesma direção, ou ouvir a voz de Deus, que diz que não podem dois caminharem juntos sem terem comum acordo. Por mais difícil que foi para mim tomar tal decisão de desligar desse meu amigo de ministério, com quem vivi muitas experiências e agradeço a Deus por tê-la vivido junto com meu amado amigo pastor. Não vou citar o nome, porque não comuniquei com ele antes. Escolhi seguir o conselho bíblico a sacrificar o meu ministério com decisões das quais eu discordava. Portanto, tive que romper a aliança com esse meu amigo. Continuamos sendo amigos, continuo conversando com ele, embora temos as nossas discordâncias. Um dia tive que escolher entre investir em uma faculdade teológica para aprimorar meus conhecimentos, a fim de servir melhor a igreja, arcando assim com todos os custos, mesmo sabendo que da igreja não receberia contribuição financeira, uma vez que o meu trabalho no ministério sempre foi voluntário. Mesmo tendo pouca condição financeira, os irmãos que me conhecem sabem muito bem disso, mas para aprimorar meu conhecimento e poder servir melhor a igreja, a comunidade, eu então dediquei por 4 anos estudando na faculdade, concluindo assim o bacharel em teologia. Escolhi, portanto, fazer a faculdade. Um dia tive que escolher entre parar ou continuar diante das lutas e das rejeições vividas no meu ministério. Será que você nunca parou? Será que você nunca pensou em parar algum dia? Pois bem, diante de tantas rejeições ao ministério e de tantas lutas, passou pela minha cabeça parar. Eu escolhi, diante desse impasse, ouvir a Deus, a voz de Deus, que usou um jovem que não me conhece. Assim que passou pela minha cabeça toda essa reflexão das lutas, os irmãos que me acompanham sabem quantos irmãos já nos deixaram no nosso ministério, não continuaram, não seguiram conosco no propósito e, utilizando a sua liberdade, decidiram servir a Deus em outras comunidades. Então os irmãos sabem da nossa luta com relação a isso. A luta que eu tenho sempre para tentar reunir, congregar os irmãos para o estudo da palavra de Deus, para compartilhar aquilo que eu aprendi com os irmãos. Os irmãos sabem que durante toda a minha vida de ministério, eu sempre me dediquei. Só faltei de culto os dias que não tinha condição realmente de eu estar presente com os irmãos. Aliás, recentemente, os irmãos sabem que eu fraturei meu pé. Mesmo assim, eu continuei realizando o culto assentado numa cadeira,
mas eu continuei realizando os cultos ao Senhor. Mediante a todo o esforço meu, da minha companheira, a nossa dedicação, e vendo as lutas que temos enfrentado, as rejeições muitas das vezes, sim, passou na minha cabeça parar. Mas aí quando eu saí de casa para acompanhar minha esposa até o supermercado, assim que eu saí de casa eu encontrei com um jovem. E esse jovem disse para mim: você é uma pessoa muito amada. Você não sabe o quanto você tem sido instrumento na mão de Deus para abençoar as pessoas. Você não tem noção de quantas pessoas são abençoadas através da sua vida. Não pare. Não pare. E ele repetiu essa mesma afirmação e tornou repetir para mim: não pare, não pare. E disse: eu não sei por que eu estou te dizendo isso, mas não pare. Agradeci a ele pelas palavras e logo em seguida falei para minha esposa o que tinha passado na minha mente sobre essa questão. Diante disso, não há como deixar de ouvir a voz de Deus. Escolhi então ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e continuar, apesar das nossas lutas e das rejeições de muitos com relação ao nosso ministério. E aqui eu quero encerrar dizendo para os irmãos, sabe, a vida ela é feita de escolhas, mas nem sempre nós seremos escolhidos pelos amigos e irmãos que seguirão escolhendo de acordo com seus valores e são livres para isso. Se um dia tive que escolher, é por isso que estou onde estou. No fim, o que importa é a consciência tranquila com Deus. A palavra de Deus é a luz na hora de decidir. E mediante a todos os passos que eu tomei até aqui, eu tomei por causa da palavra de Deus e por amar a palavra de Deus. Aqui fica o meu desabafo. Estamos vivendo um momento de muita luta no nosso ministério. Então você que tem costume de nos acompanhar, ouvir as mensagens, eu te peço, ore pelo meu ministério. Tire um momento na sua vida, ore pelo meu ministério. Se Deus não permitiu eu parar, então eu preciso continuar. E eu preciso que Deus abençoe o meu ministério. Que Deus traga pessoas que tenham o coração voltado para a palavra de Deus para nos ajudar, para estarmos juntos, para somar. Se Deus não me permitiu parar, eu creio que Ele tem os seus vasos em algum lugar para nos ajudar nessa jornada. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.